Hoje eu vou te ajudar um pouquinho, talvez você está com uma dúvida se você deve permanecer ou não na igreja que você faz parte hoje. Porque talvez você descobriu algumas coisas, alguns problemas, ou doutrinários, ou de ordem moral, e você está pensando, devo permanecer aqui nessa igreja ou não? E eu quero tentar te ajudar a tomar essa decisão. Antes de mais nada, quero dizer para você que eu não sou a favor desse movimento que diz que nós podemos ser igreja dentro da nossa própria casa. Eu acredito que a melhor forma de nós servirmos a Deus e cumprirmos a missão que o Senhor nos deixou é servirmos a Deus numa igreja organizada, numa igreja onde se junta pessoas, pecadores, pessoas que estão buscando o céu. Essas pessoas têm conflitos, têm problemas, mas estão juntas em comunhão, fazendo a obra que o Senhor nos deixou. Então esse movimento de pessoas que dizem assim, não precisa congregar, está fora da palavra. Hebreus capítulo 10 diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então não é isso que eu estou falando. Também não quero dizer sobre igrejas que têm problemas, porque toda igreja tem. Existem problemas que são secundários, né? Esse negócio de sair da igreja por causa de picuinha, ou fofoquinha, ou porque foi disciplinado, coisa assim, é muito mimimi. Não é isso que eu estou falando. Se você mudar de uma igreja para outra por causa desses problemas, na outra igreja que você vai congregar, você vai encontrar os mesmos problemas, na minha, na sua. Por quê? Porque a igreja é composta de pecadores, pessoas falhas, que uma hora ou outra vão falhar com você de alguma forma. É certeza isso. Nós temos uma visão muito romantizada, né? A igreja é lugar de salvos, então ali só tem pessoas boas. Essa é uma visão muito romantizada. A visão real, realista mesmo, é que na igreja nós vamos pagar o preço da comunhão. E só quem quer pagar o preço da comunhão é que permanece juntos. Mas qual é o motivo plausível, professor, para dizer assim, olha, eu encontrei isso na igreja. Eu devo mudar de igreja, um problema doutrinário, moral, um problema mais sério. Eu devo permanecer ou devo sair? E talvez você está pensando nisso agora. Eu recebo aqui muitas mensagens, irmãos, porque primeiro que o nosso canal ele é confrontador, é um canal apologético, que mostra falsas interpretações, que mostra seitas e heresias. E as pessoas se deparam porque elas comparam o que ouvem nos púlpitos e o que assiste aqui no canal, não só no Teu Lugar, mas em muitos canais relevantes aqui no YouTube. Hoje há muita informação na internet. Então as pessoas pegam essas informações e comparam com o que está sendo pregado nas igrejas. E aí complica. Principalmente quem já leu meu livro Escravos das Heresias, recebe esse confronto direto. Eu lembro de um caso aqui, contando rapidinho para vocês, um pastor lá no Rio Grande do Sul, ele leu o meu livro e acabando de ler o meu livro ele ficou desesperado, porque aquilo que ele pregava e aquilo que a igreja dele pregava era exatamente contrário àquilo que o livro mostrava, que a Bíblia mostrava que era certo. Então ele pegou e ele era pastor de uma congregação, ele pegou meu livro e foi correndo para a casa do pastor presidente. Abriu meu livro junto com o pastor presidente e falou, olha pastor, nós estamos pregando de forma equivocada. Olha a coerência dos textos bíblicos aqui no livro, explicadinho, certinho e tal. Eu acho que nós estamos errados. O pastor presidente, uma pessoa engessada, tradicional demais, disse assim, não, nós pregamos assim. Aliás, não tão tradicional assim, né? Ele diz assim, nós pregamos assim, nós acreditamos nisso e nós não vamos mudar. Então o pastor da congregação disse assim, olha, então eu estou entregando a igreja agora, o cargo agora, estou colocando à disposição a igreja, eu não vou permanecer mais aqui. E na mesma hora, ele ligou para a minha equipe, desesperado querendo falar comigo. Eu atendi ele disse, Bispo Tardes, eu preciso falar com você, eu preciso ir aí na Praia Grande, litoral de São Paulo, onde eu estou. Eu preciso falar com você porque eu acabei de sair da igreja, o que eu faço agora? Ele ficou perdido porque ele saiu da igreja por causa disso. E ele queria me encontrar e me deu muito temor naquele dia porque já faz uns 2 anos eu percebi que o meu livro tinha alcançado muitas pessoas e tinha confrontado muitos pensamentos, muitas falsas doutrinas de várias igrejas, inclusive de quem estava pregando ali como aquele pastor. Então muita gente, talvez você que assiste aqui o Teu Lugar, está pensando, opa, eu gostaria de congregar numa igreja que prega isso que o Bispo Tardes está pregando, porque eu entendo que isso é mais adequado com as escrituras. E na minha igreja não é bem assim.
Eu poderia listar aqui para você vários motivos para você sair da igreja. Seriam muitos mesmo. Mas eu vou gravar esse primeiro vídeo aqui com apenas 3. Então são 3 motivos que eu acredito ser plausíveis. E quando você enxergar isso na sua igreja, você deve sair, tá? Vamos lá então. Primeiro problema é o problema doutrinário, a doutrina da igreja. É claro que, irmãos, em várias igrejas há muitos problemas doutrinários e existem problemas doutrinários não tão sérios assim. Existem problemas que vão negar, por exemplo, a divindade de Jesus, que vão negar a inspiração das Escrituras. Aí você deve sair correndo rápido dessa igreja. Mas o detalhe é o seguinte, existem igrejas que, assim como eu no passado, está pregando um evangelho distorcido, está pregando heresias. E eu pregava isso no passado e talvez ainda pregue hoje algumas coisas. Eu posso confessar isso para você. Mas qual que é o detalhe? Cada vez que eu descubro que eu estou errado com as Escrituras, eu me volto para ela e conserto tanto a mim quanto a congregação que eu estou participando, que eu estou pregando. Então, se a igreja que você está é uma igreja flexível a aprender, a se tornar uma igreja melhor e cada vez se voltar às Escrituras, ainda que hoje ela esteja equivocada em algum momento, ela pode se voltar à cruz, à graça, à Bíblia, à vontade do Senhor e se converter. Assim como você tem descoberto coisas novas, assim como eu tenho descoberto, eu nasci num mundo de heresias e eu fui descobrindo a verdade ao longo do tempo. Talvez a igreja que você está, você pode causar nela também uma grande reforma. Quem sabe você pode mostrar para o seu pastor que talvez não teve a oportunidade de estudar, talvez você é um aluno aqui do Teologar, do nosso instituto, e você aprendeu muitas coisas, talvez o seu pastor não teve a oportunidade de estudar teologia, e há muitos pastores assim. Tem pastores que estudaram, tem mestrado, doutorado, mas tem pastores que foram chamados por Deus também e que mal sabem escrever o português ou fazer uma conta de matemática, não sabem falar o português corretamente, mas são homens de Deus, são pessoas com vontade de servir ao Senhor. Não tem uma vida acadêmica com um nível elevado de erudição, mas tem um chamado de Deus e um coração ardente nas coisas do Senhor. Então, quando você olha para a tua igreja e você vê que ela é uma igreja, que ela é flexível, que ela pode aprender, que ela pode se converter, que ela pode reformar, é uma igreja que pode se tornar uma igreja muito saudável. Talvez não seja motivo de você deixar a igreja por uma coisa ou outra que não está de acordo com as Escrituras. Porque, irmãos, dificilmente você vai achar uma igreja que você concorde 100%. Aquela igreja vai achar, olha, eu acredito que está aqui 100% das Escrituras, o que eu estou pregando está 100%. Você vai falar, não, mas está faltando isso e aquilo. Você vai em outra, ele fala, não, nós acreditamos que aqui nós estamos 100% com as Escrituras. Você vai dizer, não, mas acho que está faltando isso e aquilo. Dificilmente você vai ter a mesma interpretação da igreja que você faz parte. Isso também acontece. Agora, qual é o motivo real de você sair da igreja? É quando a igreja é uma igreja engessada. O que é uma igreja engessada? Ela não é flexível. Ainda que ela descubra que aquilo que ela prega é errado, de repente você está numa igreja que só fala de dinheiro, só fala para você dar as coisas, você dá sua casa, dá seu carro, você dá sua aliança, dá sua moto, e dá, que você vai ser rico, você vai ser abençoado, você vai ter iate, você vai ter... Aí você fala, opa, essa igreja aqui não tá tão legal. Você acredita, por exemplo, que essa igreja pode mudar? Se você acha que ela pode mudar e pregar o evangelho mesmo, porque pregar prosperidade não é pregar evangelho. Pregar prosperidade é pregar prosperidade. Pregar o evangelho é falar de pessoas que estão no pecado, precisam se arrepender para se voltar a Deus e através do caminho que é Jesus encontrar a salvação. Né? Esse é o evangelho do Senhor, a igreja prega sobre isso, será que ela vai mudar? Se ela não vai mudar, meu irmão, sai dela, procure uma igreja saudável, onde você vai escutar o evangelho de verdade, né? Então fica aqui a dica. Outra coisa, você não é o Espírito Santo para você convencer também o teu pastor. Não pense que você vai chegar lá, olha, pega esse vídeo aqui do Teologar, você pode até mandar para ele. Veja aqui se está pregando errado, seu herege. Cuidado para você falar com o teu pastor assim, não é assim que se fala, né? E será que esse pastor, ele vai te ouvir assim, ele vai ser convencido por você? Talvez não. Então tenha cuidado, ore com relação a isso.
Segundo motivo para você deixar a igreja que você congrega, o pecado. Veja bem, não é o pecado dos membros da igreja, porque até você que talvez está me assistindo já tenha cometido muitos pecados, alguns ocultos e alguns que foram pegos em flagrante, né? Então, o pecado de um membro da igreja não é motivo para você sair da igreja. Eu sou pastor há 18 anos e muita gente, a hora que se depara com um irmão que cai, que peca, se entristece. E por várias vezes, alguns já me disseram assim, professor ou pastor, eu estou muito triste com fulano que caiu, eu vou sair da igreja. Eu digo assim para a pessoa, então eu vou sair também, porque eu fiquei triste da mesma forma. Quer dizer, o pecado do irmão não deve ser motivo para me tirar da igreja. Se ele caiu, se ele pecou, ele que vai se ver com Deus. Eu estou focado aqui com o Senhor. Agora, qual que é o motivo plausível para sair da igreja? Como que a igreja trata esse pecado? Eu gravei um vídeo aqui também, alguns dias atrás, como devemos tratar um irmão pecador. Você pode assistir e entender. Como que a igreja trata esse pecado? Ela trata mesmo, ela disciplina com amor, tentando restaurar o pecador, ou ela coloca panos quentes, só troca de cargo, finge que nada aconteceu. Como que ela trata o pecado? E o pecado da liderança? Houve um pecado sério e a liderança não saiu da direção, continuou na liderança, como se nada tivesse acontecido, ficou uns 20 dias lá sem fazer nada, depois voltou à atividade normal. Cuidado, sabe por quê? Porque você não tem mais segurança nesse pastor. Você não tem coragem de convidar alguém para ir com você na igreja. Você não tem coragem de se abrir no gabinete dele, porque ele vai contar para todo mundo. Você não tem confiança porque essa pessoa perdeu a constituição ali, perdeu a habilitação de ser um pastor, que deve ser um homem de uma palavra só, que deve ser discreto, conforme 1 Timóteo capítulo 3. Ele perdeu isso e ele não tem mais isso. E colocou uns panos quentes nessas coisas todas e toca o barco. Não é bem assim. Se há um pecado grave na liderança que não foi tratado, e que vai permanecer ali sem ser tratado, isso não é uma igreja séria. Procure uma igreja que trate o pecador. De que forma? Com disciplina e amor, tentando restaurar o pecador, né? Outra coisa, terceiro e último motivo para você poder pensar assim, não, eu devo sair dessa igreja. Eu julgo que a apatia da igreja seja um motivo real para você se desligar dela. Apatia em que sentido, professor? Eu não estou falando de dons espirituais aqui. Tem dons ou não tem dons? É continuista, cessacionista. Eu não estou dizendo disso. Sobre a apatia de dons espirituais, de fervor espiritual, se dá glória a Deus, se não dá glória a Deus, tal. Também não estou falando de igrejas pequenas, né? De igrejas que são menores e igrejas maiores, porque acontece muito também de você estar numa igreja do interior ou pequena, de repente você vê uma super igreja, uma mega igreja com uma baita estrutura, com uma música maravilhosa, com eventos e coisas extraordinárias, aí você compara a sua igreja, o seu pastor, aquela igreja, congregação bem pequenininha, com aquela mega igreja, você diz assim, a minha igreja é apática, perto dessa daqui, né? Eu quero mudar de igreja, eu quero ir para lá. Não faça isso, irmão, sabe por quê? Porque os pastores, mesmo de igrejas pequenas, são muito usados pelo Senhor. E não são só os mega pastores, os mais famosos que são os mais usados. Não, aquele pastor do interior, com uma igreja pequena, também foi chamado por Deus. E talvez é ali que Deus quer te usar, ali que Deus quer te enviar. Agora, o motivo da apatia é o seguinte. Há muitas igrejas que abandonaram a missão. Não estão mais preocupados com a missão. É uma apatia com relação à missão do evangelho, à missão de ganhar novas almas. A igreja, vamos fazer aquilo? Não vamos não. Igreja, vamos fazer aquilo outro? Não, vamos deixar quieto. Eu lembro de uma vez, um pastor me chamou e falou, olha, eu vou fechar a minha igreja, não dá mais, nós temos 15, 20 pessoas, não consigo mais sustentar o aluguel, não consigo mais manter a igreja, e a igreja vai fechar. Estava bem localizada a igreja, numa avenida. Eu fiquei triste, falei, não, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou lá na sua igreja por algumas semanas, vou levar algumas pessoas da minha igreja também, levar alguns músicos e nós vamos ajudar você a levantar a igreja. Não admito você fechar uma igreja aqui na nossa região, não, vamos fazer a sua igreja funcionar. E eu peguei algumas pessoas da nossa igreja e fui até lá para poder ajudar o pastor e fui pregar alguns dias lá. E eu lembro muito bem, que me chamou muita atenção, quando começava o culto, tinha os louvores, acabando os louvores, começavam os recados da igreja.
E todos os dias o pastor pegava o microfone antes de entregar para mim, queria pregar a palavra. Ele dizia assim: igreja, não temos nenhum recado e agora vamos passar a palavra para o pastor Tardes. No outro dia, igreja, não temos nenhum recado, e no outro dia, igreja, não temos nenhum recado. E eu fiquei ali 1 mês e meio, e 1 mês e meio mais ou menos eu fiquei pensando, como que a igreja não tem nenhum recado? Por exemplo, semana que vem faremos isso, semana que vem faremos aquilo. Eu percebi realmente que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor, a igreja estava apática e a missão havia morrido ali naquela igreja. Imagina só você numa igreja dessa, você que talvez quer frutificar para o reino de Deus, você está numa missão. Você não pode parar na missão. Quem coloca a mão no arado não olha para trás. Então talvez, acontece com muitas pessoas que vêm até a nossa igreja, por exemplo, até o teu lugar, dizendo o seguinte: eu quero crescer. Eu quero aprender coisas novas. Coisas novas, quando eu digo isso, são coisas da palavra de Deus. Tem pessoas que chegam até nós e dizem assim: eu estou aqui há 5 meses na igreja e eu aprendi mais do que 20 anos na outra igreja que eu estava. Por quê? Porque a igreja estava morta, a igreja estava apática. Em 2004, eu era pastor de Peruíbe. Estou contando aqui algumas histórias da minha vida, pessoal, acho que vai edificar a sua vida também. Eu era pastor de Peruíbe e eu vi que, assim, perto da nossa igreja tinha outra igreja, que eu não conhecia o pastor. E eu fui lá me apresentar. Olá, pastor, tudo bem? Olha, eu sou o pastor Tardes da igreja aqui do lado, tal. Olha, vamos fazer alguma coisa juntos. Aqui na cidade, Peruíbe é uma cidade pequena. Vamos fazer um impacto aqui na cidade, alguma coisa interessante. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. Esse pastor me responde assim: olha, pastor Tardes, foi um prazer te conhecer, mas eu vou sair dia 31 de dezembro da igreja e daqui até lá eu não vou fazer mais nada. Eu lembro que nós estávamos em agosto, setembro, no máximo outubro. Eu fiquei horrorizado com aquilo, porque eu pensei, ainda há alguns meses para esse pastor ficar aqui nessa igreja, e ele decidiu que ele não vai fazer mais nada de agora até o dia 31 de dezembro. É muito triste quando você vê que a missão está andando, Jesus está voltando, mas tem gente que não quer fazer nada. Se você está numa igreja apática, ela tem uma boa doutrina, ela não tem problema de moralidade, de pecado, está todo mundo em santidade, mas ela não faz nada, nada. É sempre a mesma coisa, você não aprende nada da Bíblia, você não aprende do Espírito Santo, você não aprende de Jesus, você não aprende de teologia, você não tem uma missão, você não tem um ministério, você não faz nada nesse sentido. Analise se realmente essa igreja ela está na missão ou ela está ali, talvez, porque o pastor recebe o salário, ele não pode largar a igreja porque senão ele para de receber, então ele está lá só para manter o salário dele. Se é uma igreja muito família, que só está ali a família, não quer que coloca mais ninguém ali dentro, só aquela família, não realiza nada, não tem batismo, não tem evangelismo, não tem estudo bíblico, não tem mais nada, só os cultos que são apáticos porque a igreja é apática. Talvez seja um motivo muito importante para você pensar. Eu selecionei esses 3 motivos, eu acredito que tenha mais. Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: eu disse 3 motivos para você deixar a tua igreja. Eu poderia gravar outro aqui que talvez não caberia no YouTube, com milhares de motivos para você não deixar a igreja que você está. Talvez fazer uma reforma nela, talvez ser a voz profética ali que vai disciplinar e ajudar aquela igreja, talvez sendo ali o avivamento daquela igreja para que ela cresça e cumpra a missão do Senhor aqui na terra. Então não me leve a mal, eu não tenho a intenção de tirar você da sua igreja, muito pelo contrário, quero fazer você despertar. Muitos pastores têm me ouvido aqui também. Se você é um líder, um pastor, desperte aí, meu irmão, faça a obra de Deus como o Senhor deseja, não relaxadamente porque Deus abomina isso. Tá bom? Bom, já ficou um pouco comprido aqui esse vídeo, né? Que Deus te abençoe.